seguir, no programa de hoje... Jesus falou, dai e dá-se-vos-á. Boa medida, sacudida, recalcada, transbordante, deitarão no vosso seio. Igreja, eu acho que ele está nos encorajando. Falando que há um retorno. Hoje com o pastor Joseph Prince. Isso. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu amo o meu trabalho. Amém? E eu creio que se Deus te chama para ser um pastor ou um pregador, sabe? Não aceite nada menos. Eu acho que tem uma nova geração que Deus está levantando e Ele vai equipá-los, especialmente porque estamos nos últimos dias. Sabe, a Bíblia diz, tempos perigosos virão, os homens serão amantes de si mesmos e todo tipo de pecado e o amor de muitos esfriará. Mas, e nessa geração Deus vai levantar completamente novos pregadores. Ele vai usar essa geração. E talvez essa seja a razão porque, como eu, anos atrás, sabe, você quer fazer dinheiro para o reino e você fala, eu quero fazer dinheiro para ti, Senhor. E você fica frustrado aqui e lá, uma vez, outra vez. Talvez seja um sinal que o Senhor quer você em tempo integral, no ministério, no Evangelho de Jesus Cristo. E se Deus está te chamando, não busque menos. Qualquer outra coisa que fizer será menos. Amém? Uma alta vocação. Glória a Deus. A Jesus seja toda a glória e todo o louvor pelas vidas transformadas, pelo Evangelho de Jesus Cristo. Porque isso é a Bíblia. Amém? E a coisa mais importante na palavra de Deus, sabe, é ver o Evangelho de Jesus Cristo nela. O que Deus está fazendo no mundo inteiro hoje é que Deus quer que o homem seja salvo. Que a humanidade seja salva. E é por isso que há um mover de Deus, mas o diabo também está trabalhando, hora extra, porque sabe que o seu tempo é curto, mas Deus está trabalhando também. Amém? Quer saber o que Deus está fazendo? É olhar para o que o diabo faz e reverter isso. Porque o que o diabo faz geralmente é mais manifesto aos olhos. Certo? E nós aprendemos aqui recentemente que aquilo que é visto é temporal. Amém? Se você vê algo, é temporal. Mas aquilo que não pode ser visto, Deus, os anjos, a dimensão espiritual, celestial, que estão ao nosso redor agora mesmo, os anjos estão ao nosso redor agora mesmo. Você não os vê. O que você vê é temporal, aquilo que não se vê, aquilo que é invisível, é eterno. Amém? E toda provisão já existe no reino de Deus, glória ao nome de Jesus. Mas nós vivemos neste mundo físico por muito tempo, neste mundo temporal por tanto tempo, que ficamos acostumados a viver isso. Mas amigo, esse não é o seu habitat, esse não é o seu real lugar de habitação. Você está no reino de Deus, onde não há falta e nem escassez. Amém? Eu creio que, depois de sairmos da pandemia, podemos ver algo profético na Bíblia. Nas Escrituras, aquilo que, sabe, aconteceu com o povo de Deus, é algo que nós vemos que já foi, como Eclesiastes diz, mas também é aquilo que será. Houve um tempo em que o povo de Deus foi levado ao cativeiro, o povo escolhido de Deus, Israel naquela época. No Antigo Testamento, Israel é a nação escolhida por Deus, o povo escolhido, mas houve um tempo que foram levados para o cativeiro por 70 anos. Sim, na Babilônia. Lembra? Amém? Mas foi o que aconteceu depois, quando eles saíram. Amém? Que eu creio que nós estamos nesse estágio. Porque tudo isso foi escrito, sabe, para nós, sobre os quais o fim dos tempos chega, a Bíblia diz. Amém? Para que tenhamos esperança. Diga esperança. Amém? Então não ficamos desesperados olhando para o futuro. Eu sei que tem muitas coisas ruins acontecendo no mundo, como toda essa loucura que vemos de trevas e mais trevas, vivendo dias de inflação e até de uma hiperinflação no futuro, e vamos ver todo tipo de escassez ao redor fisicamente, mas graças a Deus, porque aquilo que nós vemos podem ser vistas, são visíveis, são temporais. Amém? A provisão é eterna. Aleluia! Glória a Deus. Deus está restaurando verdades ao corpo de Cristo. E alguns dizem, na história da igreja não vemos isso. Bem, depende de qual história da igreja que você fala. Amém? Se você estiver falando da igreja primitiva, amém? Quando tudo começou, você sabia que naquela época havia sobre eles uma grande graça? Olha isso em Atos 4 que diz, e os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. Isso quer dizer
que tinha muitas curas, muitos milagres acontecendo no meio do povo. Amém? Na igreja primitiva. Se você quer usar a igreja primitiva como exemplo, da igreja na sua maior glória, amém, do jeito que Deus quis, então houve esse tempo onde eles testemunhavam com grande poder. Diga grande poder. Com grande poder vem grande responsabilidade. Amém? E com grande poder davam testemunho. Quer dizer que era algo visível, algo tangível para todos verem. Amém? As curas, os milagres. Principalmente as curas. E em todos eles havia abundante graça. Abundante graça. Você viu a conexão? Onde tem grande poder só pode ter grande graça. E em todos eles havia abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessitado algum. Uau, houve um tempo na igreja onde todo mundo foi curado. E nenhum necessitado. Olha isso. Então, olhando para a história da igreja, se você falar que é isso que Deus está restaurando nos últimos dias, por exemplo, o ensinamento sobre prosperidade. Amém? E quando falo prosperidade, eu não estou falando, certo? Para o engrandecimento próprio, para o seu próprio desejo, satisfazê-los e ter mais e mais e mais ao seu redor e para você e para sua família somente. Não, não, não. Isto é avareza, isto é cobiça. A Bíblia fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não o dinheiro, mas o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Amém? A Bíblia diz que quem se apressa, aqueles que têm a ambição na vida de ficar rico, vai cair em muitas perdições nocivas. A Bíblia diz isso claramente. Mas a Bíblia também diz que se o Senhor é o seu pastor, nada te faltará. Não vai faltar nada em nenhuma área da sua vida. Amém? A Bíblia diz que não tem falta alguma àqueles que o temem. Tudo isso está voltando para nós na sua plenitude nesses últimos dias. E você diz, mas não falavam isso da igreja primitiva? Sim, assim como na igreja primitiva, naquela época, a igreja que existia, antes do tempo de Martinho Lutero, era uma igreja que cria que, sabe, você só é salvo se você fizer muito esforço, fizer penitências e também as boas obras, aí você pode se salvar. Sabe, acumular bons pontos. Mas então Martinho Lutero veio e Deus então descobriu da Bíblia a verdade que o justo é justificado pela fé, pela graça, mediante a fé, não por esforços, é que você é salvo. Não por esforços ou boas obras para que ninguém se glorie. Então, ele revelou essas verdades. O justo viverá pela fé. E então aquele dia se tornou, quando ele proclamou isso, aquele dia se tornou o que o mundo celebra hoje, Halloween, a palavra na verdade Hallow, certo? Hallow, dia de todos os santos, Hallow. Hallow é santo, não Halloween. E o diabo faz isso, pega o dia que comemoramos a justificação pela fé, a reforma, e transforma em outra coisa. O diabo sempre faz isso, ok? Mas saiba qual foi o original, certo? Aquele dia, na verdade, é a celebração da reforma. Então, na história da igreja, vamos ver que, se você olhar na época errada, você vai ver que a verdade sobre algo que Deus quer restaurar ainda não existia. E Martinho Lutero restaurou a justificação pela fé. Amém? Causou um grande avivamento, uma reforma na igreja. E depois, no virar do século, do último século, Deus derramou o seu espírito através do avivamento da Rua Azusa em Los Angeles e depois no mundo inteiro, grandes avivamentos. E Deus começou a restaurar o batismo com o Espírito Santo, essa verdade sobre ser batizado com o Espírito Santo, com falar em novas línguas e todos os dons do Espírito Santo, que ainda são para hoje. Deus está restaurando isso. E quando chegamos perto dos nossos tempos, certo? Nos tempos contemporâneos como os nossos, Deus está restaurando agora as verdades sobre cura e prosperidade. Olha, o que acontece é que quando Deus restaurava uma verdade no passado, as pessoas atacavam. Martinho Lutero, por exemplo, sobre a justificação pela fé, assassinaram seu caráter. E quando a verdade sobre o batismo com o Espírito Santo foi restaurada, o inimigo atacou. O inimigo sempre ataca, porque quando uma verdade é restaurada por Deus, quer dizer o quê? A igreja se torna mais rica espiritualmente, mais rica na saúde e rica até financeiramente, e assim é capaz de prover. E o diabo cria até ditados como aquele pobre como um rato de igreja. Por que um rato de igreja? Certo? Enquanto Mickey Mouse é tão rico. Se você falar de riqueza, olha para o Mickey Mouse, que é muito rico. E parece ter saúde. E para sempre jovem. Certo? Então alguém podia falar mal do Mickey dizendo que ele acredita na teologia da prosperidade. Eu estava falando com
um dos meus irmãos queridos, o nosso pastor Darren, recentemente, na verdade ontem, e ele me disse: pastor, você percebeu que estamos saindo de uma pandemia para uma recessão? Porque estávamos falando sobre as coisas que eu tenho falado para todos vocês, e ele me disse: é assim, o que o senhor tem falado, pastor, recentemente, começamos essa série semana passada, que a saúde foi atacada na pandemia, certo? Você concorda? Essa pandemia foi uma questão de saúde, não foi? E agora? Estamos ainda saindo da pandemia e já temos uma recessão. E o que é isso? Um ataque sobre o quê? A provisão, a sua bênção. Olha, existe vozes lá fora e também até mesmo no reino de Deus, infelizmente. São pessoas que nasceram de novo, são salvas, mas creem de outra forma. Elas creem que todos os cristãos não precisam confiar em Deus para adquirir riqueza, ser próspero. Amém? Para ser uma bênção. Mas nós ensinamos prosperidade com propósito. E o propósito é divulgar o Evangelho de Jesus Cristo. Amém? Porque tem uma nova geração que não ouviu tais ensinamentos e tem tanto medo de crer nesse ensino sobre a cura que está disponível para nós hoje, ou as bênçãos, a prosperidade está disponível para nós hoje, porque eles nunca ouviram. E eles estão fazendo parte de uma geração quando, agora mesmo, nos dias de hoje, nos dias atuais, entrando numa recessão. E eles estão agora, começando uma nova vida, certo? Alguns estão casando, certo? Alugando uma casa, ou alguns deles estão construindo a sua casa. E tudo isso custa muito. Você concorda que custa muito mais agora do que antes? Alguns dizem que vão ficar com os pais para sempre. E os pais então digam: não! Amém? Alguns pais dizem, porque amam os filhos para sempre. Amém? Ok? Mas, seja qual for o caso, eu vejo uma geração agora que está com tanto medo, certo? Porque falaram mal da teologia da prosperidade, mas deixe eu falar isso. Vou falar isso claramente, ok? Eu sou contra egoísmo, eu falei isso agora, eu tenho falado isso por muito tempo. Se você ouve o que eu prego, eu sou contra o amor ao dinheiro, eu sou contra ganância, eu sou contra cobiça, ok? Sou contra a avareza, amém? Estou falando de prosperidade com propósito, amém? Estou falando de patrocinar o Evangelho de Jesus Cristo. A Bíblia diz: a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, no contexto de pregar o Evangelho. Romanos 10 diz: a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Amém? E como a palavra de Deus é enviada para levar fé para as pessoas que estão perdidas sem Jesus, como terão fé para crer? E nos versos anteriores diz: como ouvirão se não há quem pregue? Certo? E vamos ver este verso, ok? E olha aqui, em Romanos 10:17 diz: de a sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Mas no 14 diz: como pois invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E hoje tem alguns que dizem: eu escuto direto de Deus, direto de Deus. Bem, amigo, a forma de Deus de ouvir a palavra é através de um pregador. Viu isso? Como ouvirão se não há quem pregue? Amém? E continua dizendo: e como pregarão se não forem enviados? E aqui está falando do pregador de boas novas, do Evangelho, do Evangelho. O Evangelho é boas novas, amém? Amém? E aqui também diz quem prega o Evangelho da paz, que trazem alegres novas de boas coisas. Como pregarão se não forem enviados? Vamos um passo adiante. Como serão enviados se não há dinheiro? Sem dinheiro, sem envio. Não é, igreja? E tudo isso por causa do Evangelho de Jesus Cristo, e o diabo não quer que o povo de Deus prospere para ser então uma bênção. Quando Deus falou que ia abençoar Abraão, ele disse: te abençoarei e tu serás uma bênção. Amém? Se Deus pode dar para você as suas bênçãos, amém? Por nós, para abençoar outros por nós, ele vai trazê-la para nós. Pode confiar em nós. Amém? E olhando para o que está acontecendo, o diabo está com tanto medo de que a igreja vai ter saúde, porque você está no leito o tempo todo, como vai pregar o Evangelho? Amém? Se você não consegue, você diz: eu quero pregar o Evangelho na Uganda, eu quero pregar o Evangelho, no Alasca, eu quero pregar, seja qual for a parte do mundo, você tem que voar até lá.
tem que ser enviado. E como fazer isso sem dinheiro? Amém? Escute, o dinheiro é uma ferramenta. Amém? O dinheiro é uma ferramenta. Amém? Prosperidade bíblica inclui dinheiro. Tem que incluir dinheiro. Amém? Mas prosperidade bíblica é mais do que dinheiro. Posso ouvir um amém? Então, essas pessoas são sinceras que se levantam contra por causa dos abusos, e tem abusos em cada revelação, como a justificação pela fé. Aconteceram abusos, certo? E Deus restaurou o batismo com o Espírito Santo e teve abusos. E Deus restaurou o Evangelho da Graça, também tem abusos. E Deus restaura, sabe, nos dias de hoje, sabe, a verdade sobre cura e prosperidade, e também tem abusos. E abusos daqueles que pregam nada a não ser dinheiro. E dinheiro em só um aspecto, certo? Para eles se tornarem ricos e você também se torna rico. E se esquece do resto do mundo. Não, quando Deus deu a Israel. E pense na época que Deus prosperou Israel. Não quando eram escravos. Mas no final, naquele último dia, no Egito, na última praga, tinha 10 pragas. Deus não deu para eles. Deus não deu para eles a prosperidade, como ele fez na última noite. A Bíblia diz que Deus deu favor aos filhos de Israel para com os egípcios. E pediram artículos de prata e ouro e roupas, e receberam isso dos egípcios. E não tinha nada ilegal sobre isso. Não foi ilegal, foi justo. Por quê? Por 400 anos, Israel trabalhou para os egípcios, sem pagamento. Isso foi o pagamento de 400 anos em uma só noite. Amém? Com correção monetária. Então tudo que roubaram dos nossos irmãos e irmãs, porque foram enganados financeiramente por muitos anos, durante a história da igreja, tudo isso vai chegar nas mãos da geração do fim dos tempos. Para os crentes, vai ter uma transferência de riqueza. Viu quando aconteceu? No último dia, antes de saírem do Egito, antes de Jesus voltar para nós no arrebatamento, vai ter uma transferência de riquezas para as nossas mãos. E qual foi o propósito para o ouro, a prata e aqueles materiais? Aquelas roupas finas que receberam naquela noite, qual foi o propósito? Viu que o propósito era sair do Egito e edificar a casa de Deus. Amém? Viu que aquilo era uma prosperidade com propósito. O propósito do ouro e da prata era receber, sabe, essa riqueza para edificar a casa de Deus. Era a prioridade. Amém? E quando você alinha os seus planos e propósitos com o de Deus, Ele então te financia. Porque você se alinha com as bênçãos de Deus. Amém? O propósito era edificar a casa de Deus, mas perceba que quando eles chegaram no Monte Sinai, e Moisés subiu para receber a planta do tabernáculo, lembra disso? O que eles estavam fazendo lá embaixo? Eles fizeram o bezerro de ouro. De onde eles tiraram o ouro para o bezerro de ouro? Você sabe que eles eram escravos, certo? E receberam aquele ouro na última noite. Amém? E o diabo sabia que o ouro e a prata tinham vindo às mãos do povo de Deus. E ele sabia, ele podia perceber, certo? Ele não é onisciente, mas sabia que Deus, porque ouvia o que Deus falava para Moisés, ele sabia que Deus ia edificar sua casa. Enquanto Moisés recebia os planos da casa no Monte Sinai, lá embaixo o diabo distraiu o povo de Deus. E é o que está acontecendo, agora mesmo, nesses últimos dias. Já estamos saindo deste Egito. Amém? Vamos ver Jesus face a face. E não pense que não vamos fazer absolutamente nada. Temos galáxias e universos para explorar. E não vamos ficar cansados. Não vamos sentir tédio no nosso corpo novo. Um corpo para sempre jovem, para sempre forte. E para sempre, meu amigo, é para sempre. E para sempre é muito tempo. E quando o arrebatamento acontecer, você vai pensar, eu queria ter servido o Senhor mais. Amém? E toda a nossa busca pelo ouro e tudo mais, sabe, no céu, os anjos devem pensar, eu não entendo porque todos os dias eles buscam ouro, buscam dinheiro. E olha onde estamos pisando, pisando no ouro. A prioridade vai mudar e você vai perceber, meu Deus, aqui é muito melhor. A nossa mente está muito conectada com a terra, mas o ouro é uma ferramenta. E a Bíblia diz que enquanto Deus dava os planos para construir o tabernáculo, com a prosperidade que Deus tinha dado a eles, o diabo os distraía para construir o bezerro de ouro. Como resultado, Moisés desceu e os puniu. Certo? 3.000 pessoas morreram sob direção e o julgamento de Deus. E o que aconteceu depois disso é que mesmo depois de construir o bezerro de ouro, ainda tinha ouro suficiente para construir a casa de Deus. E não só isso.
Quando levaram o ouro e a prata e todos os materiais para edificar a casa de Deus, Moisés teve que falar: basta, já é o suficiente. Que esse dia chegue para todo pastor, toda a igreja, de falar para o povo: pare de trazer. Amém? Isso aconteceu. Leia na sua Bíblia. Basta, não tragam mais. E ainda ficaram com muito para eles mesmos e para suas famílias. Está me ouvindo? Então é prosperidade com propósito. Você entendeu isso? Mas estas vozes que se levantam contra dizendo: sabe, você está falando da teologia da prosperidade, faz isso soar mal. Sabe, teologia da prosperidade. Fazem isso soar mal e muitos jovens estão com medo. Certo que isto é uma heresia, que isto é algo, sabe, que não é de Deus, porque alguns estão falando que não é de Deus, então eles vão para o outro extremo. Certo? Ainda querem prosperar. Esses jovens dos dias de hoje, crentes, e ainda querem prosperar, mas olha isso, não vão pedir mais para Deus a prosperidade, para fazê-los prosperar no trabalho. Por quê? Porque tem medo desse ensinamento. O que vai acontecer? Eles vão confiar neles mesmos. Ou vão confiar nos métodos do mundo. Ou vão confiar naqueles pregadores motivacionais que vão falar: este é o caminho, este é o expert naquela indústria e tudo mais. E vão confiar nessas coisas. Ainda vão confiar em alguém para terem provisão para eles e para suas famílias, em vez de confiar em Deus. Então cuidado para não ir para um extremo. E eu sou contra quem prega dinheiro, dinheiro e nada além de dinheiro. E isso para mim é amor ao dinheiro, certo? Egoísmo, ganância, avareza. Sou contra isso, mas não vamos para o outro extremo de dizer que a pobreza é santidade. O engraçado é que não creem nisso. Quando um filho fica doente, certo? A primeira coisa que fazem, depois de orar pelo filho, é o quê? Leva-o para ver um médico. Não é? Nem precisa perguntar: você quer ver o seu filho bem? Pergunte para um pai: você quer que o seu filho tenha bastante? Mais do que o bastante para ser uma bênção? Amém? Jesus falou isso e podemos usar essa analogia. Ele disse: se você, sendo mal como um pai natural, certo? Você sabe dar boas coisas para o seu filho. Se o filho pedir pão, você vai dar uma pedra? Se ele te pedir um peixe, você vai dar uma serpente? Se você sabe dar isso para os seus filhos, muito mais o Pai Celestial dará boas coisas àqueles que o pedirem. Amém? E o filho está doente. Você quer que ele fique bem? Deixa de lado a doutrina. Fale de coração. Você foi feito à imagem de Deus. Você quer o seu filho bem? Sim, quando se trata de cura, temos que ter cuidado com isso, sabe? Deus pode estar ensinando uma lição. Não é? Mas não quando se trata do seu filho. Você quer que o seu filho prospere? E as pessoas que falam mal da teologia da prosperidade são engraçadas. Elas pensam, por exemplo, com o seu filho é diferente, mas com a igreja elas mudam. É a religiosidade. E eu creio que é obra do inimigo para te empurrar para um canto e no final você ainda tem que prover para a sua família, você ainda quer comprar casa própria, você tem que sempre, sabe, receber aquele salário todo mês.